Dunas Repórter, o canal da comunidade. Dê a sua sugestão de pauta pelo WhatsApp 998088207. Participe das sessões da Câmara de Vereadores do Balneário Pinhal. Em tempos de pandemia, pelo Facebook. Exercite o seu direito de cidadão. Senhor Araçatuba, temos um novo núcleo espírita hoje no balneário? Efetivamente, nós estamos hoje com o núcleo espírita Joana de Ângeles, que é uma casa espírita, com mais uma casa espírita aqui no Balneário do Pinhal, e juntamente com o Bezerra de Menezes, são duas sociedades aqui para abranger os moradores dessa cidade tão querida que é o nosso Balneário do Pinhal. Aqui o núcleo espírita Joana de Ângeles tem a formação de pouco mais de um mês, e nós estamos aqui fazendo um atendimento fraterno, estamos fazendo o estudo sistematizado da doutrina espírita, e além do que nós temos trabalhos mediúnicos, trabalhos privados e palestras públicas às sextas-feiras, às 8 horas da noite. Quais os fundamentos do núcleo espírita? Os fundamentos do núcleo espírita Joana de Ângeles é a divulgação da obra espírita, da obra de Kardec, no seu Pentateuco, que compõe os livros da codificação, ditada pelos Espíritos, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno. E essa obra foi ditada pelos Espíritos de escola, como Sócrates, Platão, Swedenborg, Santo Agostinho, São João Batista e uma série de espíritos e santos da Igreja Católica que foram os que ditaram essa obra para Kardec. Essa obra é a que nós divulgamos aqui na casa e nos preocupamos estritamente, demasiadamente com o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra de moral, as leis morais que deve ser imposta, apresentada aos cidadãos, para que haja uma renovação íntima em cada cidadão, para que ele seja verdadeiramente um senhor íntegro. Esse é o nosso objetivo. Aqui nós temos estudos, normalmente às segundas-feiras, às 5 da tarde, para essa divulgação. Por que Joana de Ângeles? Na verdade, o Espiritismo tem por objetivo o estudo da vida dos espíritos e das comunicações com o mundo material, ou seja, a comunicação com os encarnados. E essas comunicações se fazem através dos médiuns, que são inúmeros no Brasil, no mundo inteiro, e todos nós somos médiuns. Mas o maior médium que recebe Joana de Ângeles, no caso, é Divaldo Pereira Franco. E ela tem uma obra infinita, de mais de 60 livros publicados, traduzidos para 30 e poucos países, além de 5 traduções em braille. Mas Joana de Ângeles é a mentora do Chico desde que ele era, do Chico não, do Divaldo, desde que ele era criança, né? E Joana de Ângeles tem uma história muito extraordinária. Começa com Salvador, na Bahia, quando ela era Soror Joana Angélica de Jesus, no mosteiro da Lapa, lá em Salvador, isso aconteceu em 1822, ela foi assassinada pelos portugueses, porque nessa época houve a independência do Brasil, na Bahia ainda não havia essa independência, e as forças portuguesas invadiram o convento, e ela, protegendo as noviças que lá existiam, foi assassinada por um policial, um militar lá, que atravessou ela com uma espada. Enquanto isso, as noviças conseguiram fugir. Então, ela é a mártir da independência. Isso foi na Bahia, ela faleceu lá nessa época, em 1822, e ela nasceu em
751. Depois disso, Joana de Ângeles, ela, no México, uma outra reencarnação dela no México, como Sor Inés de la Cruz, que foi a maior poetisa hispânica que já se teve conhecimento. E essa situação dela, ela desencarnou e o seu corpo se encontra embalsamado na Catedral de México, onde o Divaldo teve encontro com ela, né? E ela se apresentou naquela oportunidade. O Divaldo conseguiu verificar que ela era Santa Clara, que no século XII trabalhou com Francisco de Assis, fazendo uma obra meritória, como se fosse a Mansão do Caminho, feita por Divaldo lá na Bahia. Mas a Joana de Ângeles, ainda, isso foi no século I, ela foi a Joana de Cusa. A Joana de Cusa, ela era esposa de Cusa, que era o guardião do Herodes de Antipas, e ela foi curada por Jesus. E quando ela foi curada por Jesus, ela começou a acompanhar Jesus. E aí ela disse para Jesus que iria acompanhá-lo em definitivo. E Jesus disse, não, a tua posição é junto com o teu marido. E aí ela acabou voltando para o marido e depois enviuvou, e ela foi queimada na fogueira junto com os cristãos e o seu filho lá no Coliseu de Roma. Então essa é a história dela. E eu quero lembrar também que essa passagem de Jesus, quando ele fala para ela, para Joana de Cusa, que ela devia voltar para o seu marido, é o que acontece aqui dentro da casa espírita. Muitas vezes as esposas chegam aqui, começam a trabalhar na nossa casa, e normalmente os maridos não querem, não deixam, e existem algumas altercações entre marido e esposa por causa das mulheres que vêm até a casa espírita. E o nosso conselho sempre é que elas se mantenham junto com seus maridos, porque a caridade começa no lar. E aí, então, esse é o objetivo nosso. Nosso objetivo é estudar, por isso nós mantemos aqui na casa o estudo sistematizado da doutrina espírita, todas as segundas-feiras, às 5h30. Temos aqui uma biblioteca? Sim, nós temos uma biblioteca de livros que são para vendas para as pessoas que vêm até a casa. Tem livros novos, livros usados, e que nós vendemos a média de 5, 10 reais, para que, com o objetivo maior da divulgação dos livros espíritas. Aqui temos livros de Chico Xavier, de Divaldo, temos romance de Zíbia Gasparetto, além do que temos romances que não são espíritas, como aqui, por exemplo, o Símbolo Perdido, Os Cães, e uma série de outros livros que não são espíritas. Mas todos eles estão aqui devidamente catalogados e vendemos aí a 10, 5 reais, livros como esse aqui, por exemplo, que são livros de 40 reais, como esse aqui, Cartas de uma Morta, que é as cartas da mãe do Chico, que ele ditou para o Chico, né? Então, assim, esses livros estão à disposição, não só dos espíritos, mas das pessoas que interessarem para conhecimento e até mesmo para a nossa divulgação. O senhor teria alguma mensagem para a comunidade? A mensagem que eu posso trazer para o nosso querido Bernardo Pinhal é a mensagem de abertura do seu coração, do amor para a caridade. Nós sabemos da necessidade que passa a nossa população por esses dias em função desta pandemia, onde existem pessoas que saem de manhã para trabalhar e não sabem se vão conseguir alimentação para o dia ou para a noite. E não só aqui, como quase em todo o país, existe, e em outros países, existe essa situação caótica, cuja a transição nós estamos passando aqui no nosso planeta, mas nós temos que entender que nós temos que fazer a nossa parte, fazendo todo o bem que está ao nosso alcance e fazendo a caridade como bandeira principal do cristianismo. Participe das sessões da Câmara de Vereadores do Balneário Pinhal. Em tempos de pandemia, pelo Facebook, exercite o seu direito de cidadão. Nunes Repórter, o canal da comunidade. Dê a sua sugestão de pauta pelo WhatsApp 998088207.